Olá, seja muito bem-vindo ao canal IPAE Carvalho e ao nosso quadro Vivendo da Palavra. Meu nome é Wendel e hoje eu estou aqui com o nosso seminarista e presbítero Samuel Borges. Samuel? Quero agradecer por mais uma vez estar aqui, ser convidado pelo Wendel e falar de um tema que é muito importante para a nossa vida e também importante para a igreja vai abarcar todas as áreas da nossa existência. Certo. Como vocês viram pelo título do vídeo, o tema do nosso vídeo de hoje é o caminho da santidade. Que para você que é da igreja em IPAE Carvalho, e está ligado no que está acontecendo, este é o tema do nosso ano de 2024. E, então, nada melhor do que já começar o ano falando sobre este tema que será desenvolvido durante todo 2024, certo, Samuel? Sim, é mesmo. Então, eu não poderia começar com outra pergunta que não seja por que foi escolhido o tema para a igreja, o caminho da santidade. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós não queremos dizer que nos outros anos a igreja não queria se santificar. Não é isso, tá? Você sabe que eu estava esperando esse ano, né? Não, pra então, começar a parar de pecar. isso não quer dizer que a igreja em Carvalho em 20 anos não se preocupa com isso. Mas a ideia de nós colocarmos o caminho da santidade foi porque é um tema que precisa ser abordado na igreja. Certo. Você vê muitas igrejas crescendo e abrindo diariamente, nós nem sabemos quantas igrejas abrem e fecham diariamente, e que não trata sobre esse tema que é importantíssimo. E a ideia do caminho é o que está lá em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia de seguir é seguir um caminho. Tipo, a santidade, a santificação é o caminho a ser seguido. Por isso que nós colocamos o caminho da santidade. Para dar mais ênfase. ênfase na santidade. Como eu falei, não que nas outras não, né? Tipo, não, esse ano não é de santificação. Não, a ideia é de dar ênfase. Fazer uma autoanálise. Por exemplo, na aula, quem é da nossa igreja, né? E quiser assistir depois a aula passada sobre santificação. Aula passada não, né? Vai ser... Não, esse vídeo vai ser o último sábado do mês. Então... Assista a natureza da santificação. Lá eu vou falar que a ideia de nós estudarmos isso é fazer uma autoanálise. Não é para assistir ou falar sobre santidade e você falar, eu conheço gente que não é assim, não. Não, é para você fazer uma análise de si mesmo. Fazer como está a minha vida? Será que realmente eu nasci de novo? Será que eu sou santo? E todas essas coisas assim. Entendi. Muito bem. E vocês já traçaram algum tipo de plano? Como vocês vão querer tratar sobre esse tema? Sim. Durante o ano? Nós não tivemos uma reunião última, assim, formal, porque infelizmente hoje, nós estamos gravando, não quando vai ser divulgado, o pastor João Marcos não está bem de saúde. Ele está, acho que com pneumonia, e estamos orando por ele. Então hoje, gravando, quando você assistir, creio que ele estará recuperado. Nós vamos tentar trabalhar no domingo cada pecado. O Daniel listou acho que mais de 30 pecados e durante a EBD a gente vai tratar cada um. Por exemplo, o que é gula? Por que ela é errada? Por que ela é errada fisicamente? Por que ela é errada espiritualmente? Como lidar? Então, cada domingo, um pecado será tratado. Esse vai ser o nosso objetivo na IBD. E os sermões, como você mesmo percebeu, serão voltados mais para essa parte de santificação. Claro, não estou falando que há um texto na Bíblia em que não tenha santidade. Todos os textos têm. Porque a partir do momento que um texto bíblico te dá uma ordem, te dá algum princípio, visando a sua santidade, sua conformidade com o nosso Deus. Então, esse é o plano que nós estamos tentando traçar com a igreja, para buscar o púlpito. Entendi. Em suma. Tá certo. Interessante. Vamos fazer as perguntas para a gente entender que tem coisas por trás, né? Não é só, esse vai ser o tema do ano. Sim. Da hora, legal, entendeu? Mas que tem um trabalho, um pensamento, né? Que não veio assim, coloca qualquer tema. Não, com o objetivo mesmo de fazer com que a igreja busque mais santidade. Embora nós saibamos que a santidade é um ato do Senhor, é uma obra de Deus em nós, não tira a nossa responsabilidade de nos santificarmos, usarmos os meios de graça para nos santificarmos. Porque, por exemplo, todos nós pecamos. Isso é fato. Aqui, João fala que quem não peca é mentiroso. Isso é verdade. Mas só por isso você vai viver uma vida desleixada?
Não. Você vai usar os meios de graça, oração, palavra. O que é o meio de graça? Eu já falei aqui, mas é bom sempre ressaltar. Pensa no meio de graça como se fosse uma mangueira. Tá o seu jardim, suas plantas, suas flores, e você precisa regar. O que você usa para poder regar as plantinhas? A mangueira. Você pega a mangueira, que é a água, você precisa da água. Mas a mangueira é o instrumento com o qual você rega. Então pensa a mangueira, o instrumento, como a palavra de Deus, a oração. Através desse instrumento, você está recebendo a água da vida, você está sendo edificado, você está sendo alimentado. E esse alimento é de lá que vem o alimento para você lutar contra pornografia, mentira, fornicação, adultério, é de lá. Sem isso, você vai sempre perder, tá? Então, visando isso, que os irmãos busquem esses meios, conheçam os seus pecados. Eu até falei isso na IBD, que quando se você estiver lutando com algum pecado, primeiro, se você quiser conversar com os líderes da igreja, os presbíteros, pastores, estamos à disposição para ajudar. E também tem um outro meio, você comprar o livro. Por exemplo, fala assim, não, eu estou com muita dificuldade em finanças. A santificação abrange todas as áreas da vida, até a finança. Então, estou com muita dificuldade nessa. Compra um livro sobre isso. Compra um livro. Vai tratando. Tem especialista, vai por meio da leitura, conversando, se aconselhando, vai lutando contra isso, mas não deixe de lutar. Ah, não, eu estou com muita dificuldade em pornografia. Compre um livro sobre isso, que trata disso. Porque outras pessoas também já passam por isso, já passaram por isso e saíram de lá vencedoras. Então, compre livros, estratégias. Deus, pela sua graça comum, Ele nos dá meios naturais para a gente lidar com essas coisas também. Então, dificulta o acesso. Então, isso que é legal de trabalhar na santificação, porque nós vamos tratar todos os tipos de... Claro, não todos os tipos, porque o ser humano, como ele é criativo demais, ele inventa coisas, né? Mas vai trabalhar em pecados comuns a nós, comuns. Tá? Então, isso é visando isso. Né? Certo. Legal, interessante. Bem, a próxima pergunta, também para a gente já poder criar mais uma base nesse assunto, é o que é a santificação, o processo de santificação? Tá. Quando nós trabalhamos santificação, na aula passada eu falei isso, mas eu vou ficar toda hora falando na aula passada porque o pessoal não estava assistindo, né? A santificação você pode olhar em dois prismas. Em primeiro lugar, o de serviço, que poderíamos colocar na área da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né? Eclesiologia os cargos da igreja. Os cargos. Então Deus chamou, por exemplo, Deus chamou você para ser o entrevistador do Vivendo a Palavra. Você foi separado para isso. Deus, Ele me separou dentre o povo dele para falar, ensinar, pastorear a igreja dele. E também governar como presbítero. Deus me escolheu. Então tem esse tipo de santificação, que nós chamamos de serviço. Fui chamado para trabalhar em tal lugar. E isso é interessante, que não é só a igreja, tá? Deus não se limita, esse chamado, essa santificação de serviço, não se limita apenas à igreja, mas a todas as áreas da existência. Por exemplo, Deus chamou você, vou usar o Ed aqui, Deus chamou o Ed para trabalhar na arte, fazendo o design, essas coisas que ele faz aí. o Wesley, Deus o chamou para estudar a parte física, academia, né? Educação física, separou. Você tá na área de TI. De TI, Deus está chamando. Ou seja, se você tiver isso em mente, você se dedica mais. Você fala, opa, peraí, Deus não me chamou para ser um pastor, mas Deus me chamou para fazer isso. E é tão digno quanto. Isso que é legal, porque você vai vendo que o nosso Deus não se restringe apenas à igreja, mas a toda a existência. Então você se dedica mais. Então se Deus está me chamando para ser TI, eu tenho que ser o melhor TI. Eu vou comprar os melhores livros sobre TI. Eu vou ser o melhor na minha área, porque Deus me chamou para ser isso. Eu vou servir a Deus nessa área. Aí muda. Aí o estudo que é chato se torna legal. E vai mudando, porque você vai se aperfeiçoando. E claro que você vai ser fazendo isso, vai ser um ótimo profissional, vai ser reconhecido. Vão falar, o Wendel, ele sabe bastante, ele estudou isso. Então, isso que é legal. Todo servo de Deus, se tivesse isso em mente, nossa, como... não que não teria escândalo, porque nós somos imperfeitos, mas como diminuiria muito os escândalos
de pessoas que... Os maus testemunhos, né? Ó, aquele ele é crente, mas chega sempre atrasado. Se você entende isso, você começa a ter uma motivação correta em relação ao seu serviço. Esse é um aspecto da santificação. Mas o aspecto que nós vamos tratar na nossa igreja não é esse. Não é esse de serviço, mas é mais o ético, que entra mais na salvação. Mas desculpa te interromper, Tá. mas antes de você sair desse primeiro ponto, isso realmente é muito interessante. Ter essa visão de que o cargo do pastorado, por exemplo, ele não é superior a outras profissões. Porque mesmo eu que vim de outra igreja, isso era uma visão extremamente comum. Porque, se o espiritual é a principal área da nossa vida, e o pastor, o trabalho dele é espiritual. Então o trabalho ele é mais importante que todos nós, né? Ou, sei lá, pega um texto como, buscar primeiro o reino de Deus. O pastor é alguém que está sempre buscando o reino de Deus porque é o trabalho dele. Então, ele está muito mais próximo de Deus por causa desse trabalho, né? É verdade. Mas, olhando o outro lado da história, vendo que isso não é verdade, que Deus abrange todas as áreas da sua vida e tudo mais, você realmente muda um pouco a cabeça e isso é relaxante. Se você pega, por exemplo, um político, que infelizmente em nosso contexto é sempre, já é pejorativo, né? Tipo, você fala assim, aquele rapaz é político. Ou ele quer dizer que você é uma pessoa que cumprimenta, porque o pessoal me apelida de político. E acho que você também. Também. Porque está sempre conversando com as pessoas. Esse é um sentido. Esse é um bom sentido ainda. Mas tem um sentido, isso, né? É político. Ou seja, é mentiroso. Tirando esse aspecto, suponhamos que Deus chame você para ser político. E você, com a graça de Deus, você consegue criar leis que beneficiem as pessoas, leis justas, visando proteger as pessoas, visando melhorar a vida das pessoas. Se você fizer isso, aí suponhamos que Cristo volte. E Deus chame Wesley para ser pastor. Só que o Wesley, ele é um pastor não tão fiel a Deus. Ele foca muito no ministério, o ministério dele não está voltado muito para o Senhor, mas sim como agradar as ovelhas. Quem vai receber maior galardão? O que foi o político, que visou buscar a glória de Deus por meio de leis justas, ou um pastor que estava mais preocupado em servir aos outros em vez de Deus? Servir as pessoas como... não como nós temos o objetivo de servir visando a edificação delas, mas só para agradar. Você com certeza. Então pode ver que isso é interessante, porque é como você falou, se nós entendermos que o chamado pastoral ou qualquer cargo eclesiástico for superior a qualquer outra área, aí as pessoas acabam desmotivando, né? Tipo, o dele é diferente. Não, você serve em todos os lugares. É claro que o ofício de pastor, ele tem... Cada um tem a sua relevância, só que ele tem uma relevância maior devido ao que ele faz, que é pregar a palavra de Deus. Isso é verdade. Aí não tem como. Porque, exemplo, TI tem você como TI, você é crente e é TI. Tem o ateu, que pode ser TI. Mas é difícil ter um pastor ateu, de verdade, um pastor, sabe, que vai alimentar a igreja que seja ateu. É impossível. Então, quanto ao ofício, ele tem um valor eterno, realmente. Nesse sentido, ele é superior por causa do valor eterno que ele tem, que é a pregação da palavra, e quem ouve positivamente é salvo, quem ouve negativamente está condenado. Agora, como TI, você tem as suas funções e tem os seus valores que serão levados em conta naquele dia. Mas em relação a gênero, a função de pastor, o pregador da palavra tem uma função, como pode dizer, de valor eterno, entende? Mas ambos são muito... mas eu digo mais isso porque você tendo uma visão assim, não faz com que você eleve tanto o cargo de pastor e acaba fazendo que as pessoas, elas bajulem ou achem que ele é mais importante, acabe tratando melhor do que outras pessoas, sabe? Não. Aí por isso que eu acho que Sim, essa isso visão mesmo. ajuda nesse sentido. Sim, exatamente. Entendeu? Porque pega todas, né? Pega todas. Claro que a Bíblia fala para dar honra aos pastores, ajudá-los, essas coisas. Mas também diz pro outro. Verdade. Tem que ajudar todos. Acho que equaliza, né? Sim. Equaliza. Traz uma visão equilibrada sobre isso. E bíblica, né? Sim. E bíblica.
Muito bem. Aí, voltando sobre a pergunta, o que é a santificação, você Aí disse que tem uma das partes Aí tem a Cartas segunda. Eclesiásticas. Esse é o primeiro aspecto, mas não é esse que vai ser o tema da igreja. O tema da igreja é o sentido ético, que nós usamos soteriológico, a ideia de salvação. Deus separa algumas pessoas dentre o mundo caído para serem santas. Ele separa do mundo e consagra essas pessoas para ele. Então, por exemplo, quando Adão e Eva eles pecaram, a Bíblia, Paulo vai dizer que tinha um barro. Esse barro é um barro contaminado, cheio de pessoas. O barro são as pessoas. E Deus separa desse barro alguns vasos escolhidos para honra e outros para desonra. Então, nesse sentido que nós vamos trabalhar a santificação, que é o ato de Deus de separar pessoas para serem santas, conforme a imagem dele. Aí, nesse sentido, nós podemos dizer que é o sentido definitivo, ou oposicional, ou o sentido progressivo. Por exemplo, a partir do momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, a Bíblia diz que você se torna santo. Você é uma pessoa santa diante de Deus. Você é separada por Ele. Entretanto, a Bíblia não só se limita a esse aspecto. Ela também mostra que a santificação é um estilo de vida. Ou seja, você começa como definitivo, Deus separou você. A partir de agora, você começa a andar em conformidade com essa santidade. Porque você anda conforme aquilo que Ele trabalhou em você. Isso daí é a santificação que nós chamamos de progressiva. O Antônio Hickman, você me permite ler essa parte? Permito. Ele diz o seguinte, que a santificação deve ser entendida tanto definitiva, como nós falamos, quanto progressivamente. No seu sentido definitivo, significa a obra do Espírito Santo que causa a nossa morte para o pecado, nossa vivificação em Cristo e sermos novas criaturas. Ou seja, aqui é muito parecido com a regeneração. A regeneração é um ato de Deus, ato, tá? Não é obra. A regeneração é única. Você não fica se regenerando. Quantas vezes você nasceu? Uma. O restante é tudo desenvolvimento do seu nascimento. Pense a regeneração como um novo nascimento. E o seu crescimento como santificação. É isso. A santificação é quando você vai crescendo como cristão, como nova criatura. Pense que quando Deus abriu seu coração, quando você se regenerou, você era um bebê. E pense aos longos dos anos que você está se tornando um adulto, espiritualmente. Então essa é a ideia, a santificação é isso. Você era um bebê e agora você está se tornando uma pessoa robusta. Ah, Samuel, qual é o limite? Não tem. É perfeição. Tem como atingir aqui? Não, só na glória. Então aqui, seu objetivo é a perfeição, é se tornar um varão perfeito. Tá? E ele continua. Seu sentido progressivo deve ser entendido como a obra do Espírito que continuamente nos renova e nos transforma à semelhança de Cristo, habilitando-nos a prosseguir, crescendo na graça e aperfeiçoando nossa santidade. Ou seja, pensa na definitiva como início. Você é santo. E a progressiva como a continuação disso. Como eu falei, nascimento e até a sua vida como adulto, adolescente, né? Tem um adolescente crente, novo regenerado, adulto. Pense assim, porque você vai vendo que é um progresso. Tem até a linguagem de Paulo, né? Vocês já deveriam estar recebendo alimento sólido, Exatamente. mas vocês ainda estão no leite. Porque vocês são carnais. Então a ideia é como se fosse adolescentes, como se fosse bebês ainda, crianças. Porque realmente, nos desígnios de Deus, Ele poderia fazer com que todos os santos, todos os crentes, fossem santos na mesma proporção. Por onipotência, Ele poderia. Mas no decreto dele, Ele não permitiu. Ele não quis. Por isso que há graus de diferença. Tem gente que é mais santa do que a outra. Isso é fato. Você vê gente que tem uma vida mais piedosa, que se dedica mais a Deus. Quando eu falo dedicar, não estou falando vir mais à igreja, tá? Uma pessoa que se dedica mais ao Senhor, que luta contra os seus pecados, busca uma vida de santidade. E tem pessoas que são crentes também, mas não dá devida atenção como essa. Como consequência, esse é mais santo do que aquele. Porque se é progressivo e tem graus de diferença, há pessoas são mais santas e outras não. Então é uma coisa que a gente tem que tomar sempre cuidado. Por isso que esse tema. Saber qual é o seu grau. Porque, como você falou, os crentes que foram criticados por Paulo são pessoas que, pelo tempo, eles já deveriam Tá ensinando, na verdade, exatamente. Né? Vocês deveriam ser mestres. Vocês deveriam... eu não passo essas coisas para vocês, como o pastor João Marcos chama de feijoada, né? Ele fala, tem gente que não pode dar feijoada. Tem que ser sempre sopinha, comidinha de bebê, amassadinha, porque esse feijoada não dá.
porque se torna carnal. E realmente é verdade. À medida que você vai estudando, conhecendo a Deus, aí você vai se aperfeiçoando, vai crescendo. Então a verdade é que hoje você fala, não, daí tá errado. Mas daqui 5 anos você fala, nossa, não é que estava certo? Não é verdade que estava certo, só que naquela época você não tinha maturidade para aceitar aquela verdade. Quer um exemplo? Vou pegar o exemplo que eu ouvi lá do meu antigo serviço. Tinha uma moça que ela se dizia cristã. Se dizia porque, infelizmente, não demonstrava fruto, né? Mas aí, uma vez, o meu ex-encarregado perguntou assim para ela, você sabia que Deus mandou matar crianças? O texto em Josué, né? Ela, não, Deus não é assim. Por quê? Qual a ideia dela? Na cabeça dela, Deus ele não fazia esse tipo de coisa. Não é que Deus é ruim, mas tem que saber o contexto. Mas a ideia ali é que ela não tinha maturidade o suficiente para receber aquela verdade. E tem gente que é assim. Por que você acha que as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, é tão às vezes resistido? Eu mesmo resistia. Você vai resistindo, porque você não entende. Mas depois você vai estudando e vai crescendo, você fala, opa, peraí, é verdade. É verdade. E tem gente que não, tem gente que realmente fica no Jesus é bom. E fica no Jesus é bom, Jesus é justo. E é verdade, ele é tudo isso. Só que quando vai mais para a parte da ira de Deus, essas coisas, as pessoas não conseguem compreender muito. Infelizmente, tá? E o processo de santificação envolve também mente. Não é só questão de roupa, fala, não é só moral, é tudo. Envolve também o que você pensa, o que você assiste, o que você lê, é tudo, é sua parte completa, ok? Eu acho importante frisar que quando a gente fala sobre alimento sólido, leite, a gente não está falando como alimento sólido, estudo sistemático de teologia, né? Saber todas as visões sobre Apocalipse, por exemplo, sobre o fim dos tempos. Mas a gente está falando como você estava dizendo, verdades que por vezes são duras de aceitar. Sim. Como isso daí, como Deus era no Antigo Testamento. A ira de Deus. Sobre como ele trata o pecado, às vezes sobre a soberania de Deus, né? Exatamente. Como ele determinou todas as coisas. Não estou falando para ler um Bavinck, não. Claro que lá no Bavinck você vai encontrar essas coisas, vai achar essas discussões. Mas é o que você acabou de falar. A ideia de pegar todo o desígnio de Deus. Tem gente que não consegue, fica só no credo dos apóstolos. Deus é criador dos céus e a terra. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Louvado seja Deus. Deus pediu que matasse crianças de colo. Opa, peraí. Porque não tem essa maturidade ainda. Às vezes também nem quer, né? Às vezes a pessoa nem quer ou acha que esse não é o Deus da Bíblia. Por fim, para responder essa da santificação, eu trouxe a resposta do nosso Catecismo Maior de Westminster. Eu vou ler. Diz assim: a santificação é uma obra da graça de Deus. É interessante isso aqui, Wendel, porque a santificação, como eu já tenho falado aqui, não é um ato, igual a justificação. A justificação, sim. Você creu, pronto, você está justificado para sempre. A santificação, não. Não é você é santo e está santificado para sempre. Definitivamente, sim. Mas progressivamente, não. Você está crescendo. Você está em obras, colocar assim, você está em obras. Então você vai sendo moldado pelo Senhor diariamente. E ela continua, pela qual, ou seja, pela essa obra, aqueles a que ele escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são, no tempo devido, pela operação poderosa do seu Espírito, ao aplicar-lhes a morte e a ressurreição de Cristo, renovados em toda a sua humanidade à imagem de Cristo. Ou seja, a pessoa toda ela é renovada. Não tem uma parte que você fala assim, não, isso aqui não é do Senhor. Não, é todo. Você todo é renovado para ser a imagem e semelhança de Deus. Tem as sementes do arrependimento para a vida, ou seja, aquilo que é necessário para arrependimento tem também, Deus dá para você. E por fim, recebem em seus corações todas as demais graças salvadoras, que são estimuladas, aumentadas e fortalecidas, para que eles morram mais e mais para o pecado e ressuscitem em novidade de vida. Então a ideia aqui que ele traz é aquela que nós trabalhamos até no Peregrino, do velho homem, novo homem. O velho homem morreu, acabou. Agora você tem que ser revestido do novo. E esse revestimento é diário. Todo dia você vai ser revestido do novo. E matando o velho.
Fala assim, opa, pera, Adão tá aqui ainda? Mate o Adão. Vai matando o Adão. Ah, o Adão vai morrer. Tem como o Adão morrer nesta vida ainda? Totalmente? Não. Mas tem como ele ficar mortificado. Deixá-lo bem dormindo ali. Mas isso aí é usando os meios de graça, é estar sempre vigilante, aí você consegue. Então, em suma, a santificação é uma obra graciosa do Senhor que ele oferece e faz apenas naqueles que foram chamados por Ele, os eleitos, né? Certo. Muito bem. Acho que mais nada a complementar sobre essa pergunta. Já vou partir para a próxima. Interessante essa próxima, porque foi pensando até perguntas que eu já vi pessoas falando, coisas até mesmo que a gente chega a pensar, né? Nosso eu pecador. Aí a questão é, por que eu devo me santificar? Tendo em vista, ainda mais quando você começa a ver uma visão calvinista que, pera, eu não sou salvo por obras, eu já fui salvo. E então, por que eu ainda vou continuar tendo que fazer boas ações, boas obras, se eu já sou salvo? Ou às vezes, por que Deus se importa tanto que eu seja santo? Sabe? Ele não devia me amar por quem eu sou? Ele quer que eu faça alguma coisa por ele? Sabe? Sim. Dúvidas assim, que podem aparecer, que na verdade são desculpas que a gente quer achar para continuar na vida do erro, né? Isso é verdade. Agostinho, vou citar Agostinho, mas eu não sei até onde é verdade essa história dele. Mas o pessoal fala que ele falava assim, eu vou ser crente, mas só deixa eu fazer tal coisa, né? Conheci uma irmã que ela disse que só ia se tornar crente depois de terminar essa novela lá de sei lá quanto, né? Mas são desculpas, né, como você falou. Ó, eu coloquei 3 motivos aqui. Em primeiro lugar, porque é uma ordem dada pelo próprio Deus. Ou seja, Deus falou... Acabou aí. Tá falado. Próxima pergunta, Samuel. Deus falou, tá falado. Não tem esse negócio de questionar. Ó, tem um filme, aqui eu assisti, que se chama A Cabana. Não sei se você já chegou a assistir. A Cabana? É um filme muito criticado. É uma heresia completa. Mas lá... dá a entender que Deus, um momento, o rapaz está passando por dificuldades, e quando ele vai conversar sobre a ira de Deus, o Deus lá, ele fala que isso é uma imagem que alguns colocam, mas que ele não é assim. Mas o Deus da Bíblia, quando você lê as Escrituras, você vê que ele não fica dialogando com o homem, se rebaixando a ele, no sentido de pedir permissão. Claro que Deus se rebaixa em Jesus Cristo, se humilhando para morrer em nosso lugar. Isso é verdade. Mas não se humilhando falando, ô Wendel, você viu os 10 mandamentos? O que você acha? Acho que eu vou tirar algum. Você quer que tire algum? Nesse sentido, Deus nunca se rebaixou. Ele continua sendo o soberano sobre todas as coisas. Ó, em primeira epístola de Pedro, Pedro vai dizer o seguinte para os irmãos. 1 Pedro 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ó? Agora, como filhos, não vivam como antigamente. Porque antigamente vocês viviam pela paixão, vocês se moldavam às suas paixões. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Aí ele continua. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não é em qualquer. É todo o procedimento tem que ser santo. Aí ele vai explicar o motivo. Por quê? Aí você pergunta para o Pedro, por que eu tenho que ser assim? Aí ele responde, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O sou aqui é o Senhor, tá? Não é Pedro. Pedro também era, mas aqui a ideia é que Deus é santo. Então, primeiro motivo é porque Deus mandou, é uma ordem, sede santos. E a base disso, o motivo é porque Ele é santo. E Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, como imagem e semelhança de Deus, nós temos que fazer o quê? Fazer brilhar, resplandecer essa imagem e semelhança dele. Segundo lugar, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aqui não é questão de opinião. Ninguém pode ter opinião e falar assim, no céu vai ter... Se eu falar assim, Wendel, uma pessoa, eu não quero entrar nessa polêmica, mas só para você entender. Polêmica não, acho que é um ponto passivo, mas alguns têm dificuldade com isso. Uma pessoa que não ouviu de Jesus Cristo, ela vai para o céu? Não. Por quê? Porque qual a condição para você ir para o céu? Crer em Jesus Cristo. Que você esteja em Cristo. Um pecador diante de Deus, sem Cristo, é o quê? Não tem nem palavras. Vai ser o quê? Fulminado, destroçado. Vai ser isso. Pela fumaça. Vai virar fumaça.
Um pecado não entra pecadores na presença do Senhor. Só pecadores arrependidos e remidos, lavados pelo sangue de Jesus. O que nos faz com que nós tenhamos direito à vida eterna é por causa do Senhor Jesus Cristo. Somente. Não adianta você chegar lá, Senhor, fala aí, Samuel, sua vez. Eu atravessei a velhinha na rua, eu respeitava minha esposa. Aí Deus vai ficar lá, parabéns. Mas e Cristo? E o meu filho que eu enviei? Porque não é pelas obras. E outra coisa, tudo que ele fez sem Jesus Cristo não vale nada. A Bíblia fala que é trapo de imundícia. Então, a justificação, a santificação, assim como a regeneração e a justificação, elas são, como eu posso dizer, sem elas, não tem céu, não tem salvação. Porque é necessário que todo filho de Deus tenha pelo menos essas três. Não tem como ser justificado e não ser santo. Não tem como ser regenerado e justificado. O santo, o filho de Deus, ele é, né, diante do tribunal de Deus, essas três coisas. Então, não tem como. Então, o segundo motivo é que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não existe. Uhum. Em terceiro lugar, que esse aqui é mais, como eu posso dizer, para a pessoa ter um motivo e fazer mesmo. Que é o seguinte, nós como filhos de Deus, mortos para o pecado e ressuscitados com Cristo, podemos viver uma vida santa, algo que não podíamos, já que estávamos mortos em delitos e pecados. Olha que legal, por que nós temos que ser santos? Porque eu não podia ser antes. Quando você estava lá na lama, você estava na mentira, na rebelião com Deus, não tinha temor diante dos seus olhos, você não podia ser santo. Mas agora que Ele tirou você da lama e colocou você na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, agora você pode ter uma vida santa. E o legal é que Ele dá todas as disposições, tudo que é necessário para você ser santo, Ele dá para você. O desejo, a capacidade, tudo isso Ele dá. É claro que se você usar os meios de graça, você vai ter mais ainda, porque Ele está dando mais. Então, um dos motivos pelo qual nós temos que nos santificar é que podemos. Não é só porque Ele deu, é porque nós podemos e desejamos fazer isso. Então é completamente diferente, né? Como um ímpio olhando a lei de Deus. Nossa, é muito pesado. Não adulterarás. Que isso? Só uma mulher só? Não. O ímpio tá nem aí para essas coisas. Uhum. Adorar somente a Deus, um só. Não pode adorar outros, não. Para eles isso daí é loucura. Mas para nós é desejo, é deleite. Então um dos motivos também é porque nós temos deleite, temos o prazer de nos santificar. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante além de tudo isso que você falou, Eita, alguém veio uma água pro camelo aqui. Que isso, essa parte aí corta, né? Aí, Ed, ó, olha o que você criou. Além de tudo isso que você falou, que eu acho que realmente são as partes mais importantes, agora, olhando com muita maturidade, além de tudo isso, são questões mais sobre salvação, questões mais espirituais, sobre o futuro, também vejo que o processo de santificação traz bênçãos para a sua vida na terra. Eu vejo que Provérbios fala muito sobre isso, né? Principalmente o primeiro e o segundo capítulo fala muito sobre filho. Se você escutar os meus conselhos e andar no caminho dos justos, os conselhos te guardarão as suas veredas. Tem uma série de versículos, né, que fala muito sobre isso e que eu acho isso bonito, que são promessas para o futuro, são sobre a nossa salvação, mas Deus também concede bênçãos, né? Aqui na terra durante a sua vida. Às vezes eu falo para Pamela, não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que sim, que a lei de Deus, ela é pragmática também. Sim. Ou seja, se você não roubar, você não vai ser preso. Não é verdade? Por que você está na cadeia? Se você, por exemplo, alguns, porque roubaram, mas se você não roubar, você nunca vai ser preso. Se você não cometer crimes, claro, há crimes que, como posso dizer, que se você cometer dependendo, não é pecado. Por exemplo, Nabucodonosor estabeleceu que é crime. Crime é quando é o Estado que dá. Pecado é quando Deus dá. Então, às vezes, algo pode ser crime, mas não ser pecado. Nabucodonosor estabeleceu que todos deveriam adorá-lo representado naquela imagem. É uma lei. Se você não cometer, é um crime, mas não era pecado.
Tirando isso daí, vamos pegar o Brasil em si, se você não roubar, se você não fizer coisas ilícitas, que está na lei do Senhor, você não vai ser preso. Se você for fiel à sua única esposa, você não vai ter dificuldades psicológicas, emocionais, você não vai ter até a pensão, né? Você vai se livrar da pensão. Olha como a lei de Deus é pragmática. Realmente. Se você seguir a lei de Deus, a princípio, por exemplo, Provérbios, você vai ter sempre uma renda, porque você não é preguiçoso. Porque a Bíblia condena a preguiça. Sim. Você tem uma saúde mental. Tá vendo como é pragmático? Realmente, eu concordo com você. A santificação, ela abrange a nossa vida presente. E se você seguir a lei do Senhor, do jeito que está lá, você vai ter uma vida muito abençoada. Você vai ter tempo para sua esposa, tempo para sua família. A sua esposa vai amar você mais ainda, já que você vai ser um marido que dá vida por ela. A lei de Deus, nesse aspecto, ela é pragmática. E isso é fenomenal, porque quando você coloca em prática a lei do nosso Deus, você tem uma vida abençoada. É claro que, devido ao pecado, nem sempre aquele que é o mais obediente é o mais rico. Isso é verdade. Mas isso é devido ao pecado. Normalmente, para você ser rico hoje no Brasil, por exemplo, você tem que fazer uma palhaçada no YouTube, porque o povo é palhaço, não é verdade? Igual aquele rapaz lá. Agora é no TikTok, só, mas não vai no YouTube, não. Não, mas aquele rapaz lá, o do Receba, Não, foi também. pelo... Do Receba? O Luva Receba de Pedreiro? foi pelo YouTube, não foi, Wesley? O Receba? Parece Wesley? Tô usando. Quer graça? Ele se tornou famoso falando uma frase. É. Aí, mas ele em si mesmo, foi culpa dele? Não, é que o povo que está doente recebe qualquer coisa. Então aí ele se tornou rico. Mas se você quiser ter uma vida bem-sucedida, é como eu falei, dedique-se no seu trabalho. Seja um bom TI, estude os melhores livros, converse com os melhores especialistas. E isso vai trazer para você uma bagagem. Com a graça do Senhor, que é a graça do Senhor, né? O Wayne, nossa, sou o melhor TI do mundo. Não, com a graça do Senhor, você vai ter uma boa renda, vai ser bom na sua área, vai servir aos irmãos com a sua área. Por quê? Porque você está seguindo a lei de Deus. Você está se santificando. E a sua santificação é pragmática, traz resultados. Claro que não é 100%, porque infelizmente nós vivemos em um mundo de pecado, então às vezes tem as injustiças. Você que é bom, aí o outro não é. Mas ele pagou, então ele está no seu lugar. Acontece. Mas não é por causa, não é devido a isso que você vai parar de tentar ser o bom TI. Mas eu acho importante sempre olhar isso com maturidade, porque a gente fala sobre esse tema, mas ele não deve ser o seu pensamento central para você, no seu processo de santificação. Sim, não pode ser a sua motivação, né? Isso. Então vou começar a fazer isso, porque aí eu vou receber bênçãos. Porque é assim que a teologia cult, ela funciona, Sim. primariamente, né? Por isso que muitas dessas pessoas, se você perguntar, quero começar a ler a Bíblia, que livro eu começo? Fala, Provérbios. Porque Provérbios promete que se você seguir os conselhos, você vai ser abençoado nessa terra. Sim. Mas o foco dos Provérbios é nisso. Mas esse não é o foco principal que a gente tem que ter quando se trata sobre esse assunto. É o que daqui a pouco a gente vai ver. Certo. É. Então, sem mais nada para falar sobre essa pergunta, partindo para a próxima. Essa também é muito interessante. A pergunta é, como eu me santifico sem me tornar um fariseu? Aí, explicando um pouco sobre essa pergunta. Porque... Agora, eu ia perguntar só como me santificar. Essa é só a pergunta. Mas eu comecei a pensar melhor, acho que dá para responder isso e também levar para o outro lado. Pensando ainda mais que nós temos muitas pessoas que viveram na igreja, já conhecem a doutrina reformada, presbiteriana há muito tempo, e a gente sabe que no nosso meio, o nosso maior risco é cair mais para o lado, não de um liberal, mas para o lado de um fariseu. Exatamente. Não ser o filho que fugiu, o filho pródigo, mas ser o filho que ficou em casa, E né, na murmura casa dos do pai. outros, Isso, que reclamou do filho que chegou. Uhum. Eu acredito que, pensando no nosso meio, esse é o maior risco que a gente pode cair. E aí, por isso que eu gostaria de perguntar como eu faço esse processo de santificação sem ter no pensamento de que eu estou sendo melhor que o outro, que isso são pelos meus méritos. Sim. E outros riscos podem acontecer. Antes de responder a isso, que está muito vinculado com a sua última fala
da pergunta passada, de Provérbios, que muitas pessoas já vão lendo com a motivação errada. Isso. Muito dessa questão está na motivação. Mas vamos lá, antes de nós falar dos fariseus, assim, sem ser fariseu, é bom entender o que significa fariseu, né? Porque para nós cristãos já é fato, né? Já lemos o Evangelho e sabemos o que os fariseus faziam. Entretanto, o termo fariseu significa separado. Olha que interessante. Foi um grupo criado ali na época do período interbíblico que nós chamamos, que é de Malaquias até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles foram criados ali realmente para se opor e buscar pureza, uma vida santa. Aí caíram no farisaísmo, que é o termo pejorativo. Ó, por que o termo virou um adjetivo hoje, ser fariseu, em sentido pejorativo? Porque na época de Jesus, os fariseus, eles eram muito hipócritas. Então eles tinham aquela famosa frase de Jesus, em tudo aquilo que eles ensinarem, vocês sigam. Mas no que eles fazem, vocês não sigam. A ideia, faça, como é a frase? Faça o que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço. Os fariseus eram muito isso. Então, o termo fariseu, de forma pejorativa, foi criado na época de Jesus, realmente por causa dessa hipocrisia. A santidade dele, a separação era externa, não no coração. Eles eram arrogantes, soberbos, o que você falou, eles caíram nisso. Uma das maiores evidências disso é a oração do fariseu do publicano. Quando o fariseu bate no peito, que dá 2 dízimos, né, faz 2 jejuns, e enquanto o publicano, ele nem olha para o céu com vergonha, ele fala, Senhor, graças a Deus que eu não sou como ele. Então, devido a isso que se tornou o termo fariseu. São pessoas que buscam santidade externas, mostrar ao povo. Pode ver que Jesus, para ilustrar isso, pensa uma pessoa que ora. Orar é bom? Ótimo. É ótimo, você está falando com o maior ser de toda a existência. A causa primária, como o pastor falou no último sermão, causa primária, o rei dos reis, o soberano, o transcendente. Como Karl Barth fala, né, o totalmente outro, apesar de discordar do que ele está falando. Porque Deus também é imanente, né? A ideia é que realmente Deus é tudo isso. E na oração você está se comunicando com Ele. Você não está falando com o rei, você não está falando com o presidente, não está falando com a pessoa que você mais admira. Não, você está falando com o rei dos reis. Isso é verdade. É um ato bom. Só que os fariseus faziam como a oração? Faziam de um modo que todos olhassem para eles e aplaudissem. E Jesus falava, o galardão você já recebeu. Então pode ver que a vida do fariseu era para receber elogios, aplausos. Então tem gente que fala assim, eu vou pegar uma igreja mais tradicional em relação aos usos e costumes. A igreja presbiteriana ela já é mais livre em relação... Não estou falando que é liberal, tá? Mas ela já é mais livre em relação a isso. Então há igrejas onde a santificação está muito vinculada aos usos e costumes. Por exemplo, se uma mulher usa uma saia mais longa, dá a ideia que ela é mais santa do que aquela que usa uma saia mais curta. Isso acontece, tá, gente? Se vocês estão me ouvindo, acontece. Outra coisa, se uma maquiagem, se ela não usa maquiagem, ela parece ser mais santa do que aquela que usa maquiagem. E às vezes a motivação dela é essa mesmo. A motivação é usar, não para a glória de Deus. Vou usar isso aqui porque o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu tenho que me vestir modestamente, de forma modesta. Não. A ideia é colocar mesmo a roupa para poder falar do outro. Fala assim, não faço como ele, né? Tá vendo? É pecador. Ou como você falou, a pessoa vai se santificando e vai olhando para a outra. Porque não faz igual, aí fala, ixi, aquele ali, não tem jeito não. Ele é um pecador. Um dos maiores exemplos disso é em João 9, quando Jesus cura o cego de nascença e ele vai até o Sinédrio e eles falam assim, quem foi que curou você? Aí fala, foi Jesus, tudo. Aí tem uma hora que o cego de nascença, ele fala para um dos fariseus, ele fala o seguinte, vocês também querem ser discípulos dele? Aí na hora eles se levantam e ficam com raiva e falam assim, você nasceu todo em pecado, tá querendo dizer o quê? Qual é a ideia do fariseu? Que ele nasceu em todo em pecado, o cego de nascença. Qual era a ideia? Que a ideia ali, os próprios discípulos de Jesus também tinha essa, se ele está cego é porque alguém pecou. Não é por alguma coisa física normal ou pela providência secreta do Senhor. Não, é porque alguém pecou. E nós discordamos disso. Há pecados, há enfermidades que realmente é devido ao pecado de alguém. E há enfermidades que é devido a outra coisa. Às vezes Deus, na sua providência, permitiu que alguém ficasse com alguma doença apenas para fortalecer o irmão.
Ou às vezes para poder realmente levar o seu instrumento para levar o irmão para ele, pode ser também. Mas os fariseus tinham a ideia que era por causa de algum tipo de pecado. Então, por exemplo, se você ficar resfriado, por que você está resfriado? É porque ele pecou. Pesquisa que ele pecou. A ideia era essa. Então o fariseu ele apontava para o cego de nascença como se ele não fosse assim. Esse é o problema. É você se santificar achando que não é mais pecador. E você é pecador. Você não deixa de ser. Então, na minha cabeça, eu acho que a forma de você se santificar e não cair no farisaísmo é a sua motivação. Por que eu me santifico? Eu me santifico para a glória de Deus, para me conformar a Cristo? Você tem que fazer esses questionamentos. Por que eu faço tal coisa? Eu acho que uma das coisas que o cristianismo faz conosco, além de trazer para uma realidade totalmente outra, nós saímos da caverna, né, de Platão, agora nós estamos na realidade, é que você pode refletir essas coisas. Por que eu faço tal coisa? O ímpio, se começa a se questionar assim, ele se mata. O ímpio nem... Por isso que o existencialismo é tão forte, a linha filosófica existencialista, que começa a questionar quem eu sou, essas coisas, e em última instância, sem a revelação, ele não cai em nada. Ele vai ver que não tem sentido. Então busque prazer, que é o seu objetivo principal. Então, o crente ele tem essa graça de refletir. Por que eu me santifico? Será que a forma como eu estou me santificando, as motivações, estão de acordo com o Senhor? Então, eu acho que você fazer uma autoanálise e buscar sua motivação é uma forma de você não cair no farisaísmo. E outra coisa, como você falou, é sempre fazer uma análise também de como você está vendo o pecado do outro. Porque você tem que se entristecer com o seu pecado mais do que o do outro. Pode ver que se nós pecamos em alguma coisa, é uma coisa. Mas se você faz a mesma coisa que eu, é pior, não é? Tipo, realmente. Tá vendo? Por quê? Porque a ideia é que parece que por ser eu ameniza. Mas não, você tem que lembrar sempre que, em última instância, se você faz, é por graça. Paulo fala isso. O velho cisco no olho do irmão. Exatamente. Pode ficar com uma trave, não sei. Você tira a trava e fale com o seu irmão. Que a ideia ali não é de julgar e não falar com o irmão, não. A ideia é de um julgamento hipócrita. Os irmãos, eles julgavam de forma hipócrita. Então é a mesma coisa de eu ser alcoólatra e ver você com uma latinha na mão e falar, ô, meu irmão, não dá, né? Você com essa latinha aí na mão. Aí, tem um navio no meu olho e eu tô lá querendo falar de você. Não, a ideia é do hipócrita. Largue o seu vício e fale com o irmão. Essa é a ideia, tá? Então, a última forma de você não cair no farisaísmo que é difícil, porque um regenerado, uma pessoa que busca a Deus de forma santa, até a motivação também entra na santidade. Então também vai ser de forma progressiva. E sempre reconhecer em última instância que tudo que você faz é por graça. O apóstolo Paulo fala, eu fiz mais do que os apóstolos. Aqui ele ia dizer, opa, peraí, Paulo é soberbo? Ele, não eu, mas a graça que habita em mim. Porque uma coisa ainda, que eu percebo às vezes, como você falou, nós somos de uma linha reformada e nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso é verdade. Deus é soberano, minha capacidade intelectual é devida ao Senhor, minha capacidade de fala é devida ao Senhor. Não é perfeita, mas o que é de bom é devido ao Senhor. O que é falha é devido a mim. Isso é verdade. Mas também a mesma Bíblia diz que se eu faço, é porque eu faço. E eu não posso anular isso. Porque aquilo que Deus nos dá, nós temos que olhar de forma graciosa e agradecida ao Senhor. Senhor, obrigado por eu conseguir ler um livro e entender. Não é soberba. Eu li esse livro e entendi. Quem leu o livro e entendeu? Eu. Em última instância, sempre foi graça do Espírito Santo. Foi capacidade que Ele me concedeu. Mas eu li e entendi. Louvado seja Deus por essa graça. Se você tiver isso em mente, sempre... dificilmente você cai no farisaísmo. Porque o fariseu chegou a um ponto, não só de ser hipócrita, mas de achar que as suas próprias obras o levavam ao céu. Pode ver que eles pensavam assim. E nós não acreditamos nisso. Nós entendemos que as boas obras, nós veremos isso na próxima pergunta, que eu sei por ser profeta, né? Por ser profeta. Mas uma das coisas que nós veremos daqui a pouco é que nós fazemos as coisas não para atingir alguma coisa, mas é porque nós somos de alguma coisa. E o santo, uma pessoa que se santifica, ela tem que saber isso, né? Ela não se santifica para ser
alguma coisa. Ela só está sendo fortificada, tá? Então eu entendo que essas coisas, esses princípios nos livra do farisaísmo. Concordo, realmente. Já que você já falou da próxima questão, então eu já vou te perguntar. Samuel, então, quais são os efeitos da santificação na vida de um regenerado? Vamos lá. Eu poderia listar aqui 20, 30, 40, porque livros sobre santidade, há vários livros. Poderia citar aqui as características, várias coisas, mas eu coloquei duas que, para mim, são o resumo de tudo. E delas são derivadas das outras. Duas coisas. Em primeiro lugar, a maior evidência de uma pessoa santificada que está em processo, ela se preocupa com o pecado. É essa e a segunda. Por quê? Porque quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós somos renovados, nós saímos do estado de morto para o estado de vivo. Agora, vivo, o pecado de uma pessoa que é cristã, que está viva, agora se torna algo incômodo para ela. Aquilo para ela já começa, a consciência também começa a entrar em processo de santificação. Por isso que à medida que você vai lendo a Bíblia, a sua consciência vai ficando mais sensível à palavra de Deus e também ao pecado. Pode ver que uma pessoa, quando ela se distancia da igreja e ela peca, demora. Mas quando ela está uma vida diária, orando ao Senhor, buscando santidade, sempre com os irmãos, o pecado é muito sensível. Então é algo que incomoda muito rápido. Então, para você saber como está o seu nível de santificação, claro que não tem de 0 a 100, mas para você saber se você está no caminho, é se você se preocupa com o pecado. Não estou falando que você não peca. Realmente. É se você se preocupa. O pecado é uma preocupação para você? O pecado é uma preocupação para você? Porque tem que ser. Esse vai ser o termômetro. O quanto eu me preocupo com ele. Será que eu estou adulterando? Eu estou fornicando, eu estou mentindo, mas estou vivendo um estilo de vida, não incomoda? Tem que incomodar. Porque um regenerado não consegue. O texto de João que nós lemos, que é fortíssimo, João 3, vai dizer que os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, não vivem na prática do pecado. Não vive. Pode pecar. Não é que pode, no sentido de permissão. Ele peca, mas não é o do agrado dele. É um acidente. Ele caiu. Igual Davi. Davi não falou assim, eita, é hoje, hein? Hoje eu vou ficar na janela e vou ver se tem alguma mulher tomando banho. Não, Davi não fez isso. Foi um tropeço. Ele caiu, pecou, se arrependeu e voltou. Louvado seja o Senhor. Mas a preocupação com o pecado na minha opinião, é um dos maiores efeitos da santificação. Porque morto, você bebe mais ou bebe menos, fica com aquela, fica com a outra, você não tá nem aí. Mas eu acho interessante que o importante de você estar preocupado com a santificação e com o crescimento espiritual é porque quão pior você está, digamos assim, sem se preocupar, sem buscar se edificar e crescer na fé, vai fazer com que você caia em pecados maiores. Exatamente. Mais graves, eu acredito. Porque, por exemplo, o exemplo de Davi. Eu não acredito que ele estava no dia anterior, ele estava super avivado, super bem com Deus, sabe? E aí no dia seguinte tropeçou num grande erro que foi adultério e logo em seguida já matou alguém por tabela, né? Digamos assim. Mas como no começo daquele texto fala, que era na época dos reis irem para a guerra. E ele não foi, ele estava em casa bobeando. Sim, né? e tem um Você livro já percebe que é o livro que vocês estão estudando, do namoro, que vai estar até comentando, que o pecado de Davi é bem antes. Foi já não abandonar Deus, entre aspas. Aquele fervor dele, como você falou, já era antes disso. Pode ver que ele não ir para a guerra já é resultado do que já evidenciava o esfriamento de Davi. Isso. Então, em última instância, Wendel, isso aqui é importantíssimo, todo o nosso pecado, como você muito bem falou, começa com o Senhor. É com o Senhor. Se eu vou esfriando em relação ao Senhor, o Augusto fala isso no livro dele, que é perfeito. Ele fala que enquanto ele está lendo a Bíblia diariamente, ele é mais sensível para as coisas do Senhor. Mas quando ele se distanciava da leitura, da oração, ele ficava sentado assistindo Netflix, nas mídias sociais. E as coisas do Senhor, para aconselhar, ele já não estava tão sensível ao irmão, então às vezes o irmão estava falando, mas não estava muito. E é como você falou, aí disso vai pular para onde? Para algo mais grave.
Graças a Deus, o reverendo Augustus, ele percebeu isso e voltou, e não é que ele ficou muito tempo, ele só está falando que um dos segredos para a vida de santificação é a prática das disciplinas espirituais. Então, a ideia, como você falou, se você não tratar logo, você cai em coisas piores, que você mesmo pensava que você não cairia. É algo muito... Eu sei que o texto do Salmo 42 não é esse contexto, mas o abismo chama outro abismo, é verdade. Se você ficar, o abismo vai chamando um ao outro. Até você cair em pecados gravíssimos. Que você fala, nossa, eu caí nisso? Então, é por isso que o tema deste ano é importantíssimo, para a gente estar sempre vigiando. Por fim, porque o nosso tempo já está acabando, o segundo é os bons frutos. Se o primeiro é incômodo com o pecado, o segundo é os frutos. Se realmente você nasceu de novo, é impossível você não manifestar fruto. É impossível. Não existe crente sem fruto, sem boas obras. É impossível. E boas obras aqui não é doar uma cesta básica, ajudar a senhorinha a atravessar a rua. Não, é o fruto do Espírito. É evidência do Espírito. Como eu falei que não ia falar isso, mas estou falando, né? Como eu falei no domingo, o Espírito Santo se habita em você e não está dormindo. O Espírito Santo não fica dormindo em nós, ali no coração. Nossa, o coração doendo é quentinho, vou dormir aqui. Não, ele está trabalhando. E o trabalho dele é fazer com que o fruto seja evidenciado em você mais e mais. E há momentos que o amor aparece mais em você. Às vezes vai aparecer o domínio próprio, a longanimidade, a paciência. Há momentos que um aparece mais do que o outro, mas todos estão aí. E precisa, aí sim, precisa despertar um gigante. Como os coaches falam, precisa despertar um gigante daí. E você tem que amadurecer. Isso é um processo. Eu sei que nosso objetivo é sempre querer ser o mais santo. Isso é verdade. Mas o Samuel daqui, se Deus permitir, vontade deles, usando os exercícios espirituais, de 20 anos na frente, ele vai ser mais santo do que o Samuel de agora. O Wendel daqui, 20, 30 anos, vai ser mais santo do que o Wendel de agora. Amém. Vai ter mais experiência. Por quê? Porque passou o tempo. A santificação também leva o tempo. Não é só o desejo. O nosso desejo é não pecar mais. Isso é verdade. Louvado seja Deus por isso. Mas vai passando o momento. E aquilo em que você caía antes, agora você não cai mais. E naquilo que você não caía, agora você cai. Porque é sempre aparecendo outras coisas. É uma luta constante. E nós precisamos estar sempre vigilantes para não cair. Então, a preocupação com o pecado e a manifestação de boas obras é o que evidencia, com a pergunta, os efeitos da santificação. Você começa a produzir. Se foi salvo, agora você produz. Ok? Samuel, agradeço a conversa. Quer deixar algumas considerações finais para quem nos assiste? O que eu peço aos irmãos que nos assistirem, aos que não são irmãos, aos irmãos eu peço que participem da escola dominical. Não deixe de participar, porque vai ser um momento em que nós falaremos sobre pecado. Eu sei que alguns vão se torcer na cadeira, mas lembre-se que isso é visando o crescimento da igreja. E a maior evidência de que alguém ama outro é falando a verdade. Claro, com amor, não vai? Com amor. Então, venha para a escola dominical. Agora você que não participa de uma igreja, que não é crente, visite a nossa igreja, Presbiteriana de Carvalho. Saiba que Cristo, ele nos perdoa de todos os nossos pecados, há perdão em Jesus Cristo, e além do perdão, ele dá força e capacidade para você não cair nos mesmos erros que você tem vivido. Esse é o que eu deixo para... Samuel, muito obrigado por essa conversa, você já sabe, tá aqui um doce, né? Nem sei porque eu ainda te dou isso. Oh, glória! A Pamela vai gostar bastante. Muito obrigado, espero te receber aqui de novo. Deus te abençoe, irmão. Amém, querido. Deus abençoe. E você que nos assiste, eu lhe agradeço por estar conosco até este momento do vídeo. Se você gostou, deixa aí um gostei no vídeo. Se tiver algum comentário relevante, por favor, escreva aqui embaixo. Se você gostou e acha que outras pessoas podem ser edificadas com esse tema, compartilha nas suas redes sociais ou com alguém específico. E muito obrigado. E até a próxima. Deus te abençoe.